Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Corri demais, mas deu tempo, né, gente? Trazer um pouquinho. Tranquilo. Vamos lá. A hora que aparecer aí para vocês me avisam. Apareceu já. Tá? Já apareceu. Para mim sumiu. Agora foi. Então vamos lá, gente. Ontem, vocês estão bem, né? Cumprimentá-los direito. Sim. Ontem a gente estava conversando um pouco sobre tecido nervoso. E o nosso foco hoje precisa ser falar da parte mais biológica mesmo aí do neurônio e das células da glia. Para a gente conseguir fechar esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Ontem eu conversei com vocês, comentei com vocês que o neurônio a gente vai dividi-lo nessas três partes. O corpo, que também é chamado de pericário, do corpo ao pericário, os inúmeros prolongamentos que formam os dendritos, que são amplamente ramificados. E a gente tem também um prolongamento único e longo, que ramifica só na extremidade, que a gente chama de axônio. Nós vamos falar agora um pouquinho mais detalhadamente da parte morfológica do corpo, dos dendritos e do axônio. E a primeira coisa que a gente comentou ontem é que o corpo do neurônio é o local onde a gente encontra o núcleo. E a visualização do núcleo dessa célula é que vai ajudar a gente a identificar esse tipo celular em qualquer corte histológico. Vai ajudar, porque não é só essa característica sozinha que vai permitir a gente nessa identificação. Então, a gente precisa conseguir perceber que o núcleo dessa célula é esférico, grande, claro, com nucleolo evidente. A identificação dessa característica já colabora bastante para que a gente consiga ter certeza que a célula que está sendo visualizada é um neurônio. Então, essa é uma das características marcantes nesse processo, tá? Essa identificação aí. A outra coisa é uma outra característica que está somada, conectada, diretamente ligada à principal função dessa célula. Então, como a gente considera que o neurônio recebe e transmite impulso nervoso, ele precisa produzir a substância que vai ser liberada, que vai ser secretada, que são os neurotransmissores, para que a transmissão do impulso aconteça. E é exatamente no corpo do neurônio que a gente vai ter a produção desses neurotransmissores. E quando a gente diz que no corpo do neurônio está acontecendo a produção dos neurotransmissores, a gente precisa de pensar o que nós vamos encontrar nessa região em termos morfológicos para garantir que essa função aconteça. Então, a gente vai precisar de ter todo o aparato necessário para a produção das proteínas que formam os neurotransmissores, né? E como os neurotransmissores precisam ser secretados para que a transmissão do impulso aconteça, ou seja, são proteínas de exportação,
a gente vai precisar encontrar nesse corpo celular todas aquelas organelas envolvidas diretamente com o processo de produção de proteínas não citosólicas, no caso. Então, nós vamos ter que ter muito ribossomo, uma grande quantidade de cisternas de retículo endoplasmático. Essas cisternas vão se tornar cisternas de retículo endoplasmático rugoso, né? E um complexo de Golgi bastante desenvolvido. Além disso, a gente não pode desconsiderar que precisa haver um número elevado de mitocôndrias para fornecer ATP para que essa síntese proteica seja acelerada como ela é demandada, tá? E é isso que nós vamos encontrar no corpo do neurônio. Uma grande quantidade de retículos na forma rugosa, um complexo de Golgi bastante desenvolvido e uma quantidade significativa de mitocôndrias. Pode falar, Ana. Professora, licença. Quando a gente pensa no neurônio, a gente pensa, você até falou nas aulas anteriores, sobre a diferença de potencial para passar o impulso nervoso. Essas organelas, elas, tipo assim, elas se acostumam com essa diferença de potencial, porque em outras células não tem isso, né? Sem ser do sistema nervoso. Elas não sofrem com essa eletricidade, por assim dizer? O que vai acontecer, na verdade, é que ele está preparado para ter essa despolarização de membrana e mesmo assim continuar executando as suas funções, né? Porque quando você despolariza a membrana plasmática da célula, você despolariza também as outras membranas plasmáticas, as outras membranas celulares, que é o que a gente viu lá na célula muscular acontecendo, né? Isso vai acontecer. Você despolariza a membrana plasmática da célula e por diferença de carga elétrica, você acaba despolarizando as outras membranas. Só que nesse tipo celular, isso não impacta, tá? Algumas células vão sofrer esse impacto. No neurônio, isso não gera modificação, tá certo? Ela continua executando todas as tarefas dela no mesmo fluxo. O que vai acontecer é que não vai ativar alguns mensageiros químicos, essa despolarização de membrana, essa inversão de carga elétrica. Porque a inversão de carga elétrica, o que ela faz na célula para estimular, para inibir, para modificar alguma coisa, é que ela leva a um efeito que a gente chama de cascata, né? Essa despolarização gera o aparecimento de um mensageiro, esse mensageiro gera a ativação ou inibição de alguma substância que destrava o processo de comunicação novamente, aí surge mensageiro secundário, terciário, e assim por diante vai acontecendo todo esse processo de sinalização. Aqui não. Então, não vai haver esse impacto, tá? Vai ficar tudo funcionando perfeitamente, ok? Entendeu? Ok, obrigada. Se acontecer isso, despolariza a membrana do retículo sarcoplasmático, o cálcio é liberado no citosol e destrava todo o processo de contração. Aqui não gera essa modificação, não gera nenhuma modificação. Na verdade, gera modificação, né, gente? Só que essas modificações não impactam no funcionamento da célula, tá? Fernanda, aquele espasmo contínuo que a gente tem, às vezes até mesmo em repouso, é porque ele não consegue se redespolarizar? Não sei nem se é essa palavra, mas... Como se fosse uma contração muscular Isso, involuntária. Involuntária é uma descompensação de impulso nervoso, tá? Na verdade, teve transmissão de impulso nervoso para a célula muscular, mas você não conseguiu uma contração naquela musculatura eficaz.
não é, a palavra não é eficaz. Você não conseguiu uma contração. Mas seria suficiente, né? Ela não é suficiente para você dobrar o braço, por exemplo. Entendi. O que poderia levar a essa despolarização aleatória, descompensada? O estresse é um exemplo disso. Então, quando a gente está muito cansado, muito estressado, a gente fica com a boca pulando, a gente fica com o olho pulando. Às vezes a gente está parado assistindo televisão, o dedo da gente faz assim, ó, mas ele não chega a dobrar e a esticar. A gente tem um repuxo no braço, na perna, né? E é isso. Em consequência da descompensação da estimulação nervosa, que pode acontecer por vários motivos, eu estou dando um exemplo do estresse, do cansaço, a gente pode levar a ter essas contrações que não tem força de contração para gerar o movimento, mas você tem alguns filamentos de actina e de miosina entrando em contato, deslizando em sentido contrário, mas você não tem a célula inteira executando, ou você não tem várias células do músculo executando aquela tarefa simultaneamente, tá? Ok? Tudo certo, tudo certo. Então, o que a gente vai falar mais disso aqui? A gente precisa entender um detalhe, que é o seguinte. As células nervosas, né, o neurônio especificamente, quando a gente cora, a gente vai conseguir perceber uma granulação no citoplasma dessa célula, como se fossem grãos de areia. Ai, gente, meus slides não. Como se fossem grãos de areia no citosol dessa célula. Olha aqui, ó, um corpo de neurônio visto na microscopia óptica, aqui ampliado, aqui no aumento menor. Vocês estão vendo que está cheio de pontinho mais arroxeado aqui no citoplasma dessa célula? Já essas outras células aqui, como a maioria das que a gente visualiza, a gente não percebe o citoplasma corado nesse modelo. Aqui a gente está conseguindo visualizar, né? O que é isso? Então, quando a gente diz que lá dentro do neurônio está acontecendo a produção de proteína num modelo muito elevado, exatamente porque está acontecendo no modelo muito elevado, uma transcrição muito acelerada, ao invés do retículo endoplasmático na forma rugosa ficar com as suas cisternas retilíneas, essas cisternas, para caber mais retículo ali dentro, elas enrolam em volta delas mesmas. E como a produção de proteína é muito acelerada, é muito avantajada, já é retículo rugoso. O tempo inteiro ele aparece no modelo rugoso, porque não dá tempo de parar de produzir um neurotransmissor, né? E aí, a gente chama esse conjunto de cisternas de retículo endoplasmático rugoso enoveladas em volta delas mesmas de corpúsculo de Nis. O corpúsculo de Nis traz para a gente, na visualização, essa ideia da granulação arroxeada. O que é isso? Quando a gente cora, a gente usa corante cor-de-rosa e corante roxo, geralmente. O corante cor-de-rosa chama eosina. A eosina cora substâncias básicas de cor-de-rosa. E um outro corante que a gente usa com muita frequência é a hematoxilina. A hematoxilina é um corante roxo que cora substâncias ácidas, tá? E o corpúsculo de Nis é retículo endoplasmático na forma rugosa, que é totalmente ácido pela presença dos ribossomos, porque ribossomo nada mais é do que RNA ribossômico compactado para formar as duas subunidades. E aí fica muito arroxeada essa estrutura e aparece para a gente na visualização como aquela granulação arroxeada, tá?
Então, toda vez que a gente estiver enxergando o corpo de um neurônio, nós vamos perceber essa granulação, nós vamos perceber que o citoplasma pora e fica com essa granulação arroxeada, em função de uma quantidade enorme, exagerada, uma abundância muito significativa de retículo endoplasmático na forma rugosa, que a gente denomina de corpúsculo de Nice. Essa é a segunda característica visível que a gente percebe, que a gente enxerga na microscopia e que traz para a gente a garantia da célula que a gente está visualizando em qualquer área do nosso corpo. A gente certifica que é o neurônio. Então, quais são as duas características? Núcleo esférico, grande, claro, com nucleolo evidente, e citoplasma porado com granulação basofílica, arroxeada, que são os corpúsculos de Nice, tá? E toda vez que a gente tiver esse padrão de visualização, a gente pode dizer que está vendo neurônio. Pois não, Marina? Você pode repetir, por favor, as duas características? Minha internet está muito instável, eu estou meio que perdendo um pouco. Rapidão. Então, olha só. O núcleo é esférico, grande, claro e com nucleolo evidente. Olha lá. Toda vez que a gente enxerga essa característica, a gente já começa a se atentar para a visualização de neurônio, tá? A segunda característica é que nós vamos enxergar o citoplasma da célula porado e com uma granulação, coisa que a gente não visualiza na maioria das outras células. E o que vai trazer isso para a gente? A presença dos corpúsculos de Nice. Então, o citoplasma mostra-se porado com uma certa granulação basofílica. Por que a gente chama de basofílica? Porque o corante hematoxilina cora substâncias ácidas. Então, ele tem afinidade, né? As substâncias têm afinidade por um corante básico. Ele é um corante básico, tá? E isso vai se repetir em todos os neurônios. Olha a diferença aqui. Isso é um neurônio esférico, que é aquilo que a gente comentou ontem, a forma do pericárdio pode variar. Esse neurônio é um neurônio esférico. Como é que eu sei que isso é um neurônio? O núcleo é esférico, grande, claro, com nucleolo evidente, e o citoplasma porado com os corpúsculos de Nice, com a granulação basofílica aí, preenchendo, né? Fazendo volume aí no citosol, tá? E isso tem uma relação direta com o que a gente está falando de corpo neuronal. Então, função, onde acontece a produção dos neurotransmissores. Para isso, eu preciso caracterizar a caracterização ultramicroscópica, que quando eu vejo no microscópio eletrônico, o que eu vou enxergar? Muita mitocôndria, muito retículo rugoso, Golgi desenvolvido. Para manter a forma, eu preciso de tecido esqueleto, né? E as características nucleares, que a gente já repetiu aqui, do núcleo ser esférico, grande, claro, com nucleolo evidente, né? Ok? Principal função do corpo, produzir os neurotransmissores. É muito importante que vocês consigam fazer essa conexão, tá, gente? Por que eu vou ter corpúsculo de Nice no neurônio? Eu vou ter corpúsculo de Nice porque ele é retículo endoplasmático rugoso. E o neurônio precisa produzir proteína, que são os neurotransmissores. Como que eu vou ter certeza que essa proteína é não citosóide? Para haver a transmissão do impulso nervoso, eu preciso secretar o neurotransmissor. Eu não, né? O neurônio precisa secretar o neurotransmissor. E, portanto, esse neurônio vai ter muitas organelas envolvidas com a produção de proteínas não livres ou não citosólicas. Ok? E aí? O que acontece? Desse corpo do neurônio, partem inúmeros prolongamentos. Para manter a forma desses prolongamentos, sustentar esses prolongamentos, a gente vai ter aqui dentro deles
citoesqueleto, recoberto pela membrana plasmática, porque esse prolongamento você quer, na verdade, aumentar a quantidade de membrana plasmática. E não tem organela nenhuma ali dentro, mas tem citosol, tá? Então, os dendritos são prolongamentos que surgem do corpo do neurônio, que tem dentro deles citoesqueleto para sustentar essa membrana e para preencher o espaço entre os tubos do citoesqueleto, a gente vai ter o líquido, que é o citosol. Os dendritos existem no neurônio simplesmente para aumentar a superfície de membrana desse neurônio. Por isso que a gente diz que é no dendrito que o neurônio tem maior chance de receber o impulso nervoso. Mas nada impede, ó, de um outro botão axonal, de um outro neurônio estar conectado diretamente no corpo do neurônio, ou no próprio axônio, né? Mas aqui eu tenho um volume maior de membrana, então eu tenho mais chance de receber impulso nervoso e, consequentemente, mais chance de transmitir esses impulsos nervosos. Ok? O último prolongamento é o axônio, que é um prolongamento único, muito longo, na maioria das vezes, cuja a extremidade ramifica. A maior parte desse prolongamento não vai ramificar, mas a extremidade dele ramifica. E a extremidade dele é dilatada e a gente dá nome a essa porção dilatada do axônio, da ponta do axônio, de botão terminal, que é a mesma coisa de botão axonal, que é a mesma coisa de botão sináptico. Deixa eu escrever isso aqui. Botão terminal ou botão axonal ou ainda botão sináptico. Que é exatamente por onde vai acontecer a liberação do neurotransmissor para a transmissão do impulso, tá? E a principal função do axônio é exatamente estar envolvida com a transmissão do impulso, né? Especificamente o botão axonal é que participa dessa transmissão, compõe a sinapse. Agora, como o axônio também tem membrana, ele também pode receber impulso nervoso, né, gente? O que tem dentro do axônio? Então, é um prolongamento. Para manter esse prolongamento, a gente precisa de tecido esqueleto transitando lá dentro. Só que eu não posso ter só citosol agora, porque eu vou precisar conduzir pelo axônio a vesícula de neurotransmissor, que é aquela vesícula transportadora que está saindo do TGM, lá do complexo de Golgi, até a ponta do axônio, onde ele vai ficar estocado até o momento da transmissão do impulso, né? Então, essas vesículas de neurotransmissor precisam ser conduzidas daqui até aqui. E o que eu preciso de ter dentro do axônio para permitir isso aí? Então, eu preciso de citoesqueleto. O citoesqueleto vai manter o prolongamento e, além disso, aqui o citoesqueleto tem uma função adicional, que é de direcionar a migração das vesículas de neurotransmissor do corpo do neurônio até a ponta do axônio, né? Isso vai acontecer, a gente pode simular assim, eu tô com um monte de bolinha de gude na minha mão e eu quero rolar essas bolinhas de gude para que elas atinjam a parede lá do outro lado aqui na minha sala. Se eu simplesmente rolar a bolinha aqui no meu chão, ela vai esbarrar no tapete, vai bater lá pro outro lado, vai bater na quininha ali da minha outra mesa e assim por diante. O que vai acontecer? Eu não consegui direcionar essas bolinhas de gude para que elas chegassem no local de destino delas. Aqui dentro do axônio é a mesma coisa. Se eu não tiver algo direcionando
essas vesículas de neurotransmissor, elas não vão atingir a ponta do axônio, que é onde eu quero que elas cheguem. E aí eu tenho citoesqueleto lá dentro que vai direcionar a migração dessas vesículas de neurotransmissor, além de sustentar o prolongamento, tá? E esse trânsito, gente, é transporte ativo, é gasto de energia, há gasto de energia. E, portanto, para eu ter ATP nessa área, eu vou ter mitocôndria dentro do axônio, tá? Então, o axônio, diferente do dendrito, ele, além de ter o citoesqueleto e o citosol, ele tem as vesículas de neurotransmissor que estão transitando por ele e tem mitocôndrias que vão gerar a produção de ATP para que esse trânsito dessas vesículas de neurotransmissor seja bem eficaz, bem eficiente. Correto? Quando... Deixa eu ver em que ano foi. Em 2004, eu comecei a trabalhar no laboratório lá na UFMG. Eu entrei na PUC em 98. Eu já estava na PUC e aí resolvi participar de um projeto de pesquisa. Uma amiga minha lá da patologia me chamou e eu comecei. E era meu doutorado, eu ia fazer meu doutorado com isso. Era com neurônio, com cultura de neurônio. Então a gente retirava os neurônios de gânglios, sistema nervoso periférico, de intestino, de roedores, plaqueava esses neurônios, né? Colocava ele na cultura de célula, ele sobrevivia nessa cultura celular e a gente acompanhava a vida dessas células. O trabalho era com tripanossoma cruzi, tá? Era para avaliar a dificuldade de infecção do tripanossoma exatamente nos neurônios, porque não consegue, né? E aí, a gente ia para o microscópio invertido. Tem um microscópio que ele é ao contrário. A gente põe... Porque geralmente o feixe de luz do microscópio sai de baixo, ele passa pela lâmina, passa pela objetiva e a imagem é projetada nos nossos olhos. O microscópio invertido, ele é ao contrário. O feixe de luz, ele bate no material, certo? E ele faz a inversão daquilo ali. Tem uma lente, lógico, a mais que permite essa inversão da imagem. E esse microscópio especificamente, óptico, dá para a gente ver célula viva, amplia 4.000 vezes. Então a gente conseguia enxergar, gente, na cultura de célula, a bolinha saindo aqui do corpo do neurônio e migrando dentro do axônio para atingir a ponta do axônio, o botão axonal aqui na extremidade, né? Dava para acompanhar, a gente via isso acontecendo lá no microscópio, né? Pena que na época a gente não era tão ligado nessas coisas de filmar, de montar. Eu até tinha um arquivo disso aí, uma filmagem antiga disso, mas com certeza eu já não localizo mais. Eu não fiz esse trabalho, tá, gente? Porque eu fiquei grávida e o material todo de microscopia eletrônica é muito tóxico. Aí eu optei por interromper o projeto. Eu tinha escrito, eu tinha feito tudo. E lógico que alguém conduziu o meu projeto, defendeu a tese de doutorado da pessoa lá, né? Não sei nem se foi tese de doutorado ou se foi simplesmente um projeto de pesquisa. E eu sei que eu não voltei para essa parte da pesquisa depois de filhos nunca mais, né? Então, só contando para vocês aqui que dá para ver, a gente enxerga, claro que com uma ampliação, com um equipamento, claro que esses equipamentos hoje devem ser muito melhores, né? Eu estou muito desvinculada da parte de pesquisa lá na UFMG, quase não estou tendo contato com o pessoal lá mais, porque minha carga horária aumentou demais aqui na universidade, e nem estou sabendo como é que estão esses equipamentos. Esse microscópio invertido era da física, não era nem lá do CB, era de um dos laboratórios da física, porque eles foram pegando partes de outros equipamentos
e foram montando e conseguiram esse equipamento super qualidade muito boa, eficaz aí no mecanismo de ampliação e de qualidade de imagem, né? Depois eu vou olhar se eu ainda tenho esses vídeos, se eu tiver eu mostro para vocês, mas eu acho que eu não tenho isso mais não. Ok? Então precisa sair daqui e descer. Esse fluxo é chamado de fluxo anterógrafo. Ele vem do corpo do neurônio até a ponta do axônio. Existe um fluxo retrógrado que traz de volta substâncias que precisam ser degradadas, recicladas, né? Porque depois que o neurônio transmissor durante a transmissão do impulso, depois ele precisa de pegar esse neurotransmissor de volta. Muitas vezes ele precisa conduzir esse neurotransmissor até aqui, essa região aqui de cima, para que aconteça a digestão dele e ele possa reaproveitar os aminoácidos desse neurotransmissor, né? Então essa reciclagem ela é constante. O fluxo que vai do corpo para o botão axonal é o fluxo anterógrado e o fluxo contrário é o fluxo retrógrado, tá? Algumas substâncias usam esse fluxo retrógrado para poder invadir entre aspas, né, o neurônio. O vírus da raiva é um exemplo clássico, né? Então o cachorro morde a gente e libera ele lá no músculo, e o músculo é inervado, aí aquele neurônio ele vai ter o seu corpo vai receber esse vírus aqui no corpo, né? Para aquele pedaço de DNA ou RNA passar a ser utilizado por esse neurônio, aí começa a replicação, começa todo esse processo de utilização daquela célula como um ambiente viral, né? Vocês vão ver isso na microbiologia melhor aí, tá? Mas a hora que essa célula estiver fazendo transcrição e tradução de proteína, o pedaço do material genético lá do vírus é incorporado, né? E aí você faz várias cópias daquilo ali, né? E as partículas virais ficam prontas para serem disseminadas aí no organismo, tá? Ok? Fluxo anterógrado e retrógrado. Dúvida, gente? Isso mesmo. Dúvida do neurônio? Não, Fernanda, tranquilo. No corpo histológico, a gente não vai ter muita condição de diferenciar o que é axônio e dendrito, não, tá? A não ser que a gente enxergue o axônio cortado com a bainha de mielina, que nós não falamos dela ainda, porque pode apresentar ou não, né? Olha lá, neurônio. Para a gente aqui vai ser muito fácil, porque nós vamos trabalhar com uma imagem referente ao sistema nervoso central, que é o corte da medula, e nós vamos trabalhar com uma imagem de sistema nervoso periférico, que é o gânglio nervoso. E os nossos neurônios vão ter formatos distintos. Então a gente vai saber direitinho se está olhando o pedaço da lâmina que é do sistema nervoso central, ou pedaço da lâmina, que é do sistema nervoso periférico. Os núcleos, os neurônios esféricos pertencentes ao gânglio nervoso, que é do sistema nervoso periférico. Os neurônios estrelados, como esse aqui, neurônios do sistema nervoso central, porque vamos estar na medula, tá? E aí, fica pendente a gente entender quem são essas células que estão aqui em volta ajudando o neurônio. E a gente vai entender isso da seguinte forma. Todas as células que estão auxiliando o neurônio
para que ele tenha um ambiente propício a desenvolver as funções que ele precisa de desenvolver, são células da glia ou neuróglia, né? E a gente vai dividir as células da glia em dois grupos de acordo com o sistema nervoso ao qual elas pertencem. Isso também tem pouco tempo que a gente trabalha dessa forma, tá? Sistema nervoso central vai apresentar como células da glia os oligodendrócitos, micrócitos, escrevendo aqui, tá, gente? E as células ependimárias. Então, se a gente tiver no sistema nervoso central, esse é o nome das células que auxiliam os neurônios a executar a tarefa deles, né? Se a gente tiver no sistema nervoso periférico, a gente vai ter os anfícitos, que também podem ser chamados de células satélites ou ainda de células de sustentação. Além dos anfícitos, as células de Schwann. Anfícitos e as células, Schwann, certo? Ou Schwann, né? Ganamese. Essas são as células da glia. Que aí nós vamos diferenciar entre sistema nervoso central e periférico por serem distintos, né? Nós vamos considerar encéfalo e medula sistema nervoso central e o resto do nosso corpo sistema nervoso periférico, tá? Então a região encefálica e a região de medula, tudo sistema nervoso central. O resto todo, os neurônios que estão lá no meio do músculo, na língua, etc, etc, nós vamos considerar sistema nervoso periférico. Ok? E aí, a gente precisa aprender a diferenciar essas células no corpo histológico e citar, pelo menos, o papel de cada uma delas, né? Nós vamos trabalhar pensando assim. Os astrócitos são as maiores... Ah, não, deixa eu falar um detalhe antes. Detalhe número 1, que é importante a gente citar. A gente não vê o citoplasma da célula. Nós vamos identificar esses tipos celulares a partir da visualização do núcleo dessas células, tá? Então, o maior núcleo das células da glia é o núcleo do astrócito. Além dele ser o maior núcleo das células da glia, ele é um núcleo frouxo, claro. Percebe? O que essa célula faz? Os astrócitos são células que possuem prolongamentos e os prolongamentos dos astrócitos abraçam vasos sanguíneos. Então, aqui nós estamos enxergando um pedacinho do tecido nervoso, certo? Do sistema nervoso central. Esse tubo vermelho que está aqui é um vaso sanguíneo. E essa célula verde que está aqui é um astrócito, que possui prolongamentos, e os prolongamentos do astrócito abraçam os vasos sanguíneos. Portanto, eles são chamados de pés vasculares. O que seria esse
pé vascular. É um prolongamento do astrócito que abraça o vaso sanguíneo na tentativa de controlar o que está saindo do sangue, atravessando a parede do vaso e chegando em contato direto com o neurônio. Então, ele vai controlar parcialmente, porque se a substância passar por aqui, ó, o pedaço que não tem pé vascular abraçando o vaso sanguíneo, ela vai transitar livremente, tá? Então, ele controla parcialmente o ambiente onde o neurônio está localizado. Essa é a principal função dos astrócitos. Quando a gente vai estudar com mais detalhamento, a gente percebe que a gente tem dois tipos de astrócitos morfologicamente falando. Um astrócito onde os prolongamentos são mais curtos, mais ramificados e tendem a ser mais espessos. E outros astrócitos que apresentam prolongamentos mais finos, longos e menos ramificados, tá? Professora, Oi. eu preciso de 2 minutos. É muito nome. Calma. Esse astrócito, ele é uma célula glia. Ele é um tipo de célula glia? É. Ai, Jesus. Ele é uma célula da glia do sistema nervoso central. Está escrito aqui no chat o nome de cada uma delas. Ó. Olha lá. Como nós estamos no sistema nervoso central, a gente está começando a falar de astrócito. Como é que eu sei, a partir da visualização dessa imagem aqui, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, que a gente está no sistema nervoso central? Como eu comentei antes, quando o neurônio é um neurônio estrelado, eu estou na medula, porque nós vamos trabalhar com medula e com gânglio. E a medula é sistema nervoso central, tá? E aí eu sei que os núcleos maiores e mais claros pertencem ao astrócito, tá? A gente tem dois subtipos. Os astrócitos protoplasmáticos e os astrócitos fibrosos, certo? Muito mais ramificado, as ramificações são mais curtas e os prolongamentos são mais espessos, o protoplasmático. Parece um bombril mesmo, todo fechadinho, tanto prolongamento que ele tem. O astrócito fibroso, ele tem prolongamentos mais longos, mais finos. Então, ele é menos compactado, assim. Mas a gente não vê o prolongamento. A gente vê quem? O núcleo. E o núcleo dessa célula é um núcleo maior e mais claro. Independente se é protoplasmático ou se é fibroso. Qual a diferença morfológica deles para a lâmina, para a gente ir para a lâmina e observar? Então, se eu não fizer uma coloração especial, eu não vejo prolongamento, eu vejo só núcleo. Como é que eu vou saber se eu estou vendo o astrócito protoplasmático ou o astrócito fibroso? Aí vai depender da localização onde a gente está no corte histológico. O sistema nervoso central, ele se subdivide, vocês vão estudar isso lá na neuroanatomia no semestre que vem, né, no outro ainda, em duas regiões. Uma região chamada de substância cinzenta e uma região chamada de substância branca. Como vocês não estão vendo profundamente isso ainda, porque falta o conteúdo de anatomia, a gente vai trabalhar só com a seguinte ideia. A substância cinzenta é onde eu encontro corpos de neurônios. E a substância branca eu não tenho corpos de neurônio, tá? Os outros componentes aparecem nas duas. A diferença é que a cinzenta tem os corpos de neurônio e a branca não. O astrócito protoplasmático fica restrito à área de substância cinzenta. E o astrócito fibroso fica restrito
a área de substância branca. E é assim que a gente faz a diferenciação. Então, se eu voltar aqui nesse desenho, nós estamos vendo um corte de medula. A gente pode falar com certeza que esses astrócitos visualizados aqui são astrócitos protoplasmáticos, porque eu estou vendo o corpo do neurônio aqui, então eu sei que eu estou numa área de substância cinzenta. O protoplasmático está na substância cinzenta e o fibroso está na substância branca. Isso é memorização. Eu nem cobro essa memorização de vocês, eu estou só contando, porque para eu cobrar isso, a gente precisa de ter muita clareza do que é uma substância cinzenta e uma substância branca. E nesse momento a gente não dá conta de ter essa clareza, porque a gente não estudou esse conteúdo ainda. Então, temos dois tipos de astrócito, eles são diferentes morfologicamente, desempenham a mesma função, mas estão restritos a áreas distintas. E essas áreas vão ser diferenciadas basicamente pela presença ou não dos corpos de neurônio, tá? Nesse momento, a gente não consegue pensar mais do que isso, não. Correto? Então, primeira célula da glia, sistema nervoso central, astrócito, forma os pés vasculares, e esses pés vasculares participam do controle parcial do ambiente onde o neurônio está localizado. Correto? Segundo tipo de célula da glia, eu vou seguir a ordem que eu coloquei aqui no chat, é o oligodendrócito. Nesse desenho aqui, o oligodendrócito está representado por essa célula prateada, tá vendo? Azul clarinho aqui. E olha o que ele faz. Ele emite prolongamentos e esses prolongamentos abraçam os axônios dos neurônios e dão origem a uma estrutura chamada de bainha de mielina. Portanto, o oligodendrócito, que faz parte do sistema nervoso central, é a célula mielinizadora. Então, dentre essas células que eu escrevi aqui no chat, da glia, do sistema nervoso central, é o oligodendrócito o responsável por formar a bainha de mielina, tá? Como que o oligodendrócito forma a bainha de mielina? Quem é bainha de mielina? De que é isso que você está falando, Fernanda? Então, o oligodendrócito está aqui, ele tem um prolongamento, o prolongamento abraça o axônio de um outro neurônio, né? Lógico. E esse prolongamento começa a enrolar várias vezes ao redor desse neurônio. Quem aí sabe me contar de que é formada a bainha de mielina? Que é lipídio, né? É formada de lipídio, não é? Mas olha lá o que forma a bainha de mielina. Oligodendrócito, tem um prolongamento, esse prolongamento enrolou várias vezes ao redor desse axônio e formou a bainha de mielina aqui, ó. A bainha de mielina a bainha de mielina é várias voltas de membrana do oligodendrócito ao redor dele, porque nós estamos falando de sistema nervoso central. E aí? A gente vai continuar com a ideia de que a bainha de mielina é lipídica e como que a gente pode explicar essa informação que a gente, qualquer um que digitar aí no Google, vai puxar composição da bainha de mielina, lipídio. Tá certo isso? Como que a gente explica isso? Vai ser a dupla membrana fosfolipídica? A membrana plasmática, ela tem o quê? Qual que é a composição da membrana plasmática? Deixa eu ver se vocês lembram das nossas primeiras aulas. Temos proteínas de diferentes tipos. Temos lipídios que podem... E temos... Oi?
lipídio, proteína e e carboidrato, não é? carboidrato. Isso. Membrana plasmática é formada disso. E qual que é a proporção desses componentes na membrana plasmática? Eu obrigatoriamente tenho mais lipídio, ou eu posso ter mais lipídio ou mais proteína? Eu posso ter um percentual mais elevado? Lipídio é maior quantidade, né? Eu acredito que o lipídio é maior quantidade. Na verdade, não. Na verdade, a composição da membrana plasmática é de lipídio, proteína e carboidrato, mas a proporção entre esses componentes é de célula para célula, de acordo com o quê? O papel dele. Como o oligodendrócito é uma célula responsável por formar a bainha de mielina, ele vai ter na sua membrana quase que exclusivamente só lipídio. Então, a hora que você faz várias voltas de membrana ao redor do axônio e forma a bainha de mielina, a gente pode falar que ela é lipídica, porque essa membrana dessa célula é formada quase que exclusivamente por lipídio. E aí ele vai espremer. Na hora que ele está fazendo essas várias voltas de membrana aqui, ó, ele vai espremendo o citoplasma para cá. Ó. Então, aqui fica quase que só membrana mesmo, tá? E o papel dessa bainha de mielina, além de proteger o axônio, né? Porque se eu formo uma capa de gordura ao redor do axônio, é muito interessante porque a gordura é péssima condutora de carga elétrica. E a membrana plasmática do axônio precisa sofrer despolarização para que o estímulo seja transmitido. Em todos os pedaços que tem bainha de mielina, não vai acontecer despolarização de membrana, né? Então, esse desenho aqui é de um axônio com várias bainhas de mielina, mas do sistema nervoso periférico, porque olha qual que é a célula que está formando a bainha de mielina. Nós não falamos dela aí, mas vamos imaginar que a gente teria o astrócito aqui e o prolongamento dele formando essas várias bainhas de mielina. A despolarização de membrana começou aqui, ó. Ela vai andar, mas aí ela vai esbarrar na bainha de mielina. E durante o pedaço, no pedaço do axônio que tem bainha de mielina, não acontece despolarização. Mas acontece no pedaço subsequente que não tem bainha de mielina. Porque a força de inversão é muito significativa. E aí ela vai saltando e despolarizando só o pedaço, a parte que não tem bainha de mielina, e com isso o processo torna-se mais rápido, né? Ao invés de despolarizar a membrana inteirinha até essa despolarização atingir o botão axonal, eu vou despolarizar só as áreas entre bainhas de mielina. Então, o oligodendrócito tem um papel muito importante nesse processo. Eu estou mostrando a imagem do sistema nervoso periférico com a célula de Schwann, mas isso se repete no sistema nervoso central com o oligodendrócito. A diferença é que o oligodendrócito tem o prolongamento que abraça e forma a bainha de mielina. E no sistema nervoso periférico não é assim, olha lá, a célula inteira é que abraça. Pode falar, Ana Paula. Você está de mão levantada aí. Conta pra gente. Professora, você está me escutando? Perfeitamente. Tem chance da bainha de mielina ela cobrir o axônio inteiro ou não? Não, né? Não, acho que não, tá? Não conheço, nunca li sobre isso, não. Tá, obrigada. Mas se cobrir não vai transmitir nada, porque é lipidizante. Pois é, isso que eu pensei. Aí, tipo assim, seria um neurônio meio que inútil, não sei, talvez a Não, na verdade, existe o contrário. Quando você tem, por exemplo, esclerose múltipla e aí perde a bainha, o neurônio, o impulso vai passar diretamente ao longo de todo o axônio e ele fica muito mais devagar. É. Entendi, obrigada. Se você pensar que tivesse uma bainha de mielina envolvendo quase que o axônio inteiro, na verdade, a transmissão estaria até mais acelerada, né? Se você conseguir fazer esse raciocínio de que
No pedaço que tem a bainha de mielina não acontece. Só despolariza o pedaço que não tem a bainha de mielina, né? Isso aí que a Isolda falou é importante, né, gente? Várias doenças aí, várias alterações levam à desmielinização e, consequência disso, é que a transmissão fica muito mais lenta, sobrecarregando sempre alguma ação, algum evento no organismo. Tá? Professora, esses nódulos de Ranvier, sei lá como é que fala, é só esse espaço mesmo entre uma bainha e outra? Espaço entre duas bainhas de mielina. Aqui, e a bainha, você falou que no periférico vai ser formado por essas células de Chivan, sei lá como é que fala também, mas aí a bainha então pode ser formada por vários tipos de célula? Só essas duas. Ah, tá. No sistema nervoso central, pelo oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, pela célula de Chivan. Tá? Aqui, ó, daqui a pouco a gente vai falar do periférico, como que acontece. No central, porque nós estamos falando do oligodendrócito, né? A formação se dá com esses prolongamentos que abraçam e envolvem repetidas vezes, né? Inúmeras voltas aí ao redor do axônio, tá? Só que a gente tem o oligodendrócito que não está localizado perto do axônio, e sim perto do corpo do neurônio. Então, o oligodendrócito que está perto do corpo do neurônio não vai poder fazer bainha de mielina aqui, porque a gente não tem, nessa área de substância cinzenta, axônios mielinizados, né? A gente vai ter essa célula, então, funcionando como uma célula de sustentação. Então, a gente tem oligodendrócito tanto na substância cinzenta quanto na substância branca. Aqui nós estamos vendo uma área de substância cinzenta. O oligodendrócito também tem um núcleo esférico, comparado com o astrócito, só que o núcleo dele é menor e bem mais denso, tá? E se ele estiver na área de substância cinzenta, perto do corpo do neurônio, onde existem corpos de neurônio, ele vai ser uma célula de sustentação, ele vai dar suporte àquele corpo de neurônio. Se ele estiver numa área da substância branca, onde não existem corpos de neurônio, ele vai formar as bainhas de mielina ao redor dos axônios. Correto? Terceiro. Professora, peraí. Se estiver em área de substância cinzenta, ele vai fazer o quê? Sustentação. Ele fica dando suporte ao corpo de neurônio. Os prolongamentos dele sustentam. Tá? Beleza. O terceiro tipo de célula da glia, no sistema nervoso central, é o microgliócito. O microgliócito é uma célula de defesa, tá, gente? Fagocítica. Vai dar conta de fagocitar substâncias estranhas. E ele tem esse padrão aqui, ó. Diferente das outras células da glia, o núcleo do oligodendrócito é um núcleo alongado. Então não tem perigo, a gente não confunde ele, não. Aqui não tá muito bom, não, ó. Mas ele tá aqui. Certo? Oligodendrócito, núcleo esférico e denso. Astrócito, núcleo esférico frouxo, é inclusive o maior núcleo da célula da glia. E o microgliócito, nós vamos perceber pela presença desse núcleo alongado, né? Então, olha aqui um pedaço de um corte de tecido nervoso. E aqui a gente está vendo com certeza o oligodendrócito. Desculpa, o microgliócito, a célula que tem um núcleo alongado, é uma célula de defesa, uma célula nervosa que desempenha o papel de defesa por ser fagocítica, tá? E reside no sistema nervoso central. O último
tipo de célula da glia, gente, não está espalhado no corte como um todo, não. Ele aparece em superfícies do tecido nervoso, do sistema nervoso central. Essas células têm característica de qual tipo de tecido? Isso aqui parece com qual tecido? Epitelial? Epitelial. Então, as células ependimárias são células nervosas, mas que desempenham o papel de um epitélio. São células muito parecidas com as células epiteliais. E quando se posicionam presas ao tecido dessa forma aqui, ó, desempenham o papel de revestimento. Só que de vez em quando essas células fazem isso aqui, ó, continuam uma justaposta à outra, mas fazendo voltas lá para dentro daquela superfície. Aí ela volta, continua aqui, aí ela sobe de novo, uma do lado da outra, tá? Agarrada na outra. Continua revestindo. Quando ela forma esses cachos de células, esses grupos de células, para a luz daquela cavidade, né? Porque se eu tenho uma superfície, eu tenho um espaço no meu tecido, né? Elas dão origem ainda com característica epitelial, mas agora com característica de epitélio glandular. E elas formam essa estrutura denominada plexo coroide, que é um grupo de células com características de epitélio, só que com característica de epitélio glandular. Elas são justapostas, mas não estão formando camadas para revestimento. E são responsáveis por secretar, por liberar nesse espaço o líquido que vai preencher todas as cavidades do sistema nervoso central, chamado de líquido céfalo-raquidiano. Então, isso aqui é um espaço do sistema nervoso central. Nós vamos ter célula ependimária revestindo isso aqui tudo, ó. Só que em algum ponto, essa célula, ela descola do revestimento e forma esse cacho de células virado lá para dentro, ó, tá vendo? Esse grupo de células ependimárias que está voltado para a luz dessa cavidade, continua apresentando a característica de epitélio, só que não mais de revestimento, e sim característica de um epitélio glandular, que ela vai dar conta de secretar um líquido que vai preencher todas as cavidades do sistema nervoso central, chamado de líquido cefalorraquidiano. Professora, esse conjunto é o plexo coroide que você falou? Conjunto de células ependimárias que forma esse cacho voltado aqui para dentro da luz é o plexo coroide ou corioide, a mesma coisa. Olha as células ependimárias aqui, tá vendo a característica de epitélio, uma coladinha na outra? Só que tá cheio de vaso sanguíneo aqui dentro, ó, de capilar, e ela tá descolada do revestimento aqui com o papel de produção de líquido cefalorraquidiano, tá? Olha aqui a cavidade. Vai ter essas células ependimárias aqui, certo? E aqui elas vão estar formando o plexo coroide. O líquido cefalorraquidiano, ou líquido, que vai estar preenchendo todas essas cavidades aí, né? Vai ter uma série de funções, Mariana. Ele tem substâncias envolvidas com a parte imunológica, ele tem células que se descolam desse tecido, né? O que mais? Ele preenche esse espaço, ele é renovado constantemente, ele trabalha, ajuda, auxilia no processo de nutrição e oxigenação das células próximas dessa região, né? Então, depois vocês vão estudar com mais detalhamento
esse líquido cefalopaquidiano na hora que vocês trabalharem lá na neuroanatomia, né? Vão entender perfeitamente isso aí. Exatamente essa questão de impacto, né? Proteção aí, tá bom? Tem uma pressão certa para ele dentro dessas cavidades, com essa quantidade de líquido, precisa se manter essa pressão, né? É muito importante, tá? A questão imunológica é extremamente importante. São várias, Mariana. Por exemplo, dentro da medula, a gente tem um buraco de fora a fora, que é o canal medular. Tá? Então, lá dentro vai estar tudo preenchido de líquido cefalopaquidiano. A gente tem o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo. Vocês vão estudar isso com detalhamento, conhecer os nomes, a localização de todas essas cavidades, na hora que vocês estiverem lá na neuroanatomia. Vão precisar saber todos esses nominhos e compreender onde elas estão, né, Isolda? Eu tô rindo aqui da Mariana. Calma, não apresse, Mariana. Fique tranquila que você vai ter a hora certinha para decorar todos esses nomes. Precisa entender, tem espaço. O espaço não pode ficar vazio. O espaço tem superfície. E se tem superfície, tem que ter algo cobrindo aquela superfície. A gente não tem epitélio de revestimento no tecido nervoso. A gente tem célula nervosa que desempenha o papel de revestimento. Só que esses buracos, esses espaços, essas cavidades não podem ficar vazias. Então, você vai ter que ter um líquido sendo secretado. Como a célula epitelial a célula que tem a característica de epitélio dá conta de revestir ou de secretar, em alguns pontos essa célula assume a função secretora e libera esse líquido que vai estar preenchendo todas essas cavidades, tá? A gente geralmente escuta falar de hidrocefalia, não é? Esse é um nome que a gente já ouviu alguma vez, não é isso? Uma produção de líquido. A produção pode até estar normal, mas eu não estou conseguindo drenar, porque eu preciso produzir constantemente e drenar constantemente. Aí eu vou aumentar a pressão desse líquido lá dentro, que eu estou produzindo e não estou drenando. Então eu preciso resolver esse problema. E aí vocês vão, a partir disso aí, aprender uma série de situações que podem aparecer. Diga. Eu não sei quem perguntou, não vi. Fui eu. Eu me perdi um pouco. Essas células empendimárias, quando desempenham o papel de epitélio, é mais para proteção? Em que sentido que é o papel do epitélio? É porque a gente não pode ter uma superfície no nosso corpo sem um revestimento. Esse revestimento traz muito a ideia da proteção, mas não é só conter também aquele tecido, é separar aquele tecido da cavidade. Então, tem uma série de outras funções que aparecem associadas aí. No caso das células ependimárias, que estão envolvidas com o revestimento, é mais a questão do limite e proteção mesmo, tá? Ok. E o microgliócito, eu acho que eu perdi a explicação dele. O microgliócito é essa alongadinha aqui, ó. Morfologicamente, ela é a mais fácil de ser identificada porque ela é alongada. Ela é uma célula nervosa, mas que desempenha papel fagocítico. Então, ela funciona como uma célula de defesa no sistema nervoso central, localizada no sistema nervoso central. Então, a gente tem uma célula nervosa no nosso tecido nervoso que dá conta de fagocitar substâncias antigênicas que, porventura, atinjam lá. Quase não vai atingir, a chance de atingir é pequena, mas pode acontecer, né? Existem muitos mecanismos para tentar barrar que substâncias estranhas cheguem no nosso tecido nervoso. Mas chega, né, gente? Não é 100%
bloqueado, não. Mas tem muitos mecanismos para evitar isso aí. Mas se chegar, tem microgliócito e ele dá conta de fagocitar. E se ele não fagocitar, aí vai acontecer o problema que se tivesse numa condição normal, não aconteceria, né? Se ele conseguir vencer e barrar todos esses obstáculos, ele vai conseguir atingir o tecido nervoso e trazer as consequências para esse tecido, né? Ok, obrigada. E quando a gente vai para o sistema nervoso periférico, o que a gente tem de célula da glia lá? Então, nós temos duas. Se vocês voltarem no chat aí, ó, a gente tem anfícito e a gente tem célula de Schwann. Os anfícitos vão estar localizados próximos aos corpos de neurônio. Esses anfícitos são células de sustentação, vão dar suporte, vão sustentar, por isso que eles estão aqui em volta dos corpos de neurônio. Não tem uma característica morfológica marcante para esse tipo celular, porque é só ela que está em volta dos corpos de neurônio, né? Ela pode ter o formato mais esférico, formato mais alongado, ela pode ser mais frouxa, mais densa, não tem problema, tá? É ela. E quando a gente está numa área do sistema nervoso periférico, onde a gente não encontra os corpos de neurônio, a gente encontra as fibras nervosas, que seriam os axônios, né? Basicamente formando os nervos, porque nervo é conjunto de axônios, a gente tem as células de Schwann abraçando esses axônios, rodando ao redor desses axônios várias vezes e originando a bainha de mielina nessas fibras nervosas. Desse jeito aqui. Então, olha a diferença. O oligodendrócito, que é a célula mielinizadora no sistema nervoso central, tem prolongamento e o prolongamento abraça e enrola várias vezes aqui. Agora, a célula de Schwann no sistema nervoso periférico abraça o axônio e ele roda várias vezes. Quando ele gira várias vezes ali dentro, ele forma essas várias voltas de membrana ao redor do axônio, que na verdade a gente já viu que várias voltas de membrana ao redor do axônio estão ali para proteger e acelerar a transmissão do impulso, que é na verdade o que a gente chama de bainha de mielina, tá? A forma como a bainha de mielina é feita é diferente, mas ela, no final das contas, é a mesma estrutura. Várias voltas de membrana ao redor do axônio. Na lâmina, quando a gente vai para a lâmina, a gente consegue saber se está vendo bainha de mielina do sistema nervoso central ou periférico, apenas observando se tem um núcleo agarrado nela, porque se o núcleo estiver agarrado nela, o mecanismo de formação da bainha de mielina é esse, o núcleo da célula de Schwann que está próximo dela, tá? Como a bainha de mielina, que a gente já comentou, é formada quase que exclusivamente por lipídio, quando a gente enxerga o axônio com a bainha de mielina ao redor cortado transversalmente, a gente vai ver um espaço sem cor ao redor dessa bainha de mielina. Desculpa, ao redor desse axônio, representando a bainha de mielina, né? Então, o que vai acontecer aqui, Mariana, é que a célula de Schwann vai abraçar o axônio, que vai enrolar várias vezes aqui, vai rodar várias vezes. E com isso, como a célula já abraçou, vão ficar várias voltas da membrana agarradas nesse axônio e várias voltas de membrana ao redor do axônio configuram a bainha de mielina. Do mesmo jeito, no oligodendrócito, na célula de Schwann, né, essa membrana é quase que exclusivamente lipídica, tá? E a mesma Professora, coisa, permitir a condução
de uma transmissão saltatória. Oi. Aqui, mas os anfícitos, é porque eu me perdi. Você já passou os anfícitos e agora a gente está na célula de Chivan? Sei. Ele é o quê? O anfícito. Eu também perdi. O anfícito é a célula da glia do sistema nervoso periférico que vai estar próximo do corpo do neurônio. Por isso, ele é uma célula de sustentação. Ele também pode ser chamado satélite, porque ele está em volta do corpo do neurônio, ou célula de sustentação, porque o papel dele é exatamente sustentar o corpo de neurônio. O que eu chamei a atenção é que só tem esse tipo de célula perto do corpo do neurônio. Então, a gente não vai precisar de preocupar com característica morfológica, porque fica muito óbvio que isso aqui é o neurônio e todas as células que estão aqui em volta, como estão próximas do corpo do neurônio, são anfícitos, que também podem ser chamados de satélites ou de sustentação. Quando a gente vai para outra área do sistema nervoso periférico, que é onde não tem corpo de neurônio, a gente tem o quê? Axônio, prolongamento. E esse conjunto de prolongamentos axonais no sistema nervoso periférico, a gente chama de nervo. E no nervo, que a gente tem as fibras nervosas, que são os axônios, a gente vai encontrar a célula de Chivan abraçando esses axônios. Ou não, né? A gente tem fibras nervosas mielínicas, onde tem axônio com bainha de mielina, feita pela célula de Chivan, porque estamos no sistema nervoso periférico, e a gente tem fibras nervosas amielínicas, que são axônios não envolvidos pelo bainha de mielina. As fibras nervosas mielínicas fazem a transmissão do impulso de forma mais acelerada do que as fibras nervosas amielínicas. As mielínicas transmitem em uma velocidade maior do que as amielínicas, tá? Por exemplo, professora, isso aqui que a gente está vendo, deixa eu só completar aqui, Mariana, só um segundinho. Isso aqui que a gente está vendo é um gânglio nervoso. Do lado de cá é músculo, do lado de cá é músculo. Estamos num gânglio nervoso de um plexo nervoso chamado de mioentérico, que está lá no intestino, entre as duas camadas de músculo que a gente tem lá. Esses aqui, ó, são neurônios. Como é que eu sei que isso aqui é neurônio? O núcleo é esférico, grande, claro, com nucléolo evidente. E isso aqui é o citoplasma corado. Eu vejo o citoplasma. Se eu aumentar e melhorar a qualidade dessa imagem aqui, eu vou enxergar aquela granulação fininha ao redor desse axônio. Desculpa, dentro desse corpo neuronal, que é o corpúsculo de Nis, tá? E o que mais que eu tenho aqui? Porque isso aqui não é corpo de neurônio, isso aqui não é corpo de neurônio, isso aqui não é corpo de neurônio. Essas outras células são células da glia. Como isso é um gânglio nervoso que está lá no meio do intestino, isso é sistema nervoso periférico. Então, todas essas outras células aqui são células satélites ou células de sustentação, independente do formato, tá? Ah, tá, porque esse alongadinho aí parecia que ele seria, tipo, se tivesse no central, eu poderia falar que é microgliócito? Mas aqui a gente não tá no central. Então não tá no periférico, né? Central é só encéfalo e medula. O resto é todo periférico, tá? Tá. É claro, né, gente, que nesse momento do curso que a gente tá, vocês vão virar para mim e falar assim, mas como é que eu vou saber que isso aí é um corte de parede de intestino? Eu vou ter que contar para vocês, né? Vocês não têm condição de saber isso nesse momento. A gente não estudou tudo isso ainda, né? E as outras disciplinas é que vão trazer. Aqui, ó, se eu tivesse um campo de visão maior,
Poderia, porque aqui tem músculo e o músculo do tipo liso. Então, dá pra gente saber que não tá nem no encéfalo, nem na medula. Porque se eu tô associada a músculo, eu tô em alguma outra parte do corpo, né? Mas a gente tem que dar essas dicas para que o aluno consiga perceber isso aí. Isso é um gânglio nervoso, tá? Sistema nervoso periférico. Professora, num corte histológico eu consigo ver a bainha de mielina? Não consegui identificar isso, não sei. Consegue. Na verdade, você enxerga a imagem negativa da bainha de mielina, porque como ela é lipídica, ela não fica preservada no corte histológico. Você lembra que dentro do adipócito fica um buraco vazio? Porque a gordura, na maior parte das técnicas de preparação do material, não fica preservada. Então, olha o que nós vamos enxergar. O axônio e um buraco em volta do axônio, que seria a bainha de mielina, porque isso tudo aqui é gordura, né? Então, se tiver um corte transversal, é isso que nós vamos visualizar. Vamos pegar aqui para a gente poder ver se tem algum. Olha aqui, ó. Esse aqui é um corte transversal de um nervo. O nervo tá aqui. Vamos pegar uma região desse nervo e ampliar. Vocês estão vendo aqui que tem uma bolinha escura e uma região em volta. Isso tudo é o axônio com a bainha de mielina ao redor dele. Certo? Quando a gente pega no corte longitudinal, aqui, ó, esse pedacinho aqui, a gente vai enxergar o axônio com a bainha de mielina em volta. Às vezes a gente até enxerga isso aqui, ó. Que é exatamente a altura do nódulo de Ranvier. Aqui nós não estamos vendo, não. Mas nas imagens que eu disponibilizei para vocês lá, tem nódulo de Ranvier. Nesse corte que você está mostrando... Oi. Desculpa. Nesse corte que você está mostrando, eu não consigo definir se é periférico ou central. Você consegue definir porque isso aqui é corte de nervo. E nervo é do sistema nervoso periférico. Mas como você sabe que é nervo? Eu estou vendo esse tecido conjuntivo denso, ordenado aqui em volta, ó. Lembra que o músculo tem endomísio, perimísio e epimísio? Sim. O nervo tem endoneuro, perineuro e epineuro, que são os mesmos conjuntivos delimitando. O endoneuro envolve cada fibra nervosa. O perineuro envolve o conjunto de fibras nervosas. E o epineuro envolve o nervo todo. Eles estão representados aqui. O endoneuro não está dando para ver. Mas o perineuro a gente percebe, ó. E o epineuro externamente. Sistema nervoso periférico. Se a gente for para uma área, olha os envoltórios aqui, ó. Isso é um nervo cortado transversalmente, tá vendo? Entendi. Se a gente tiver no corte de medula, a bainha de mielina ao redor do axônio vai estar nessa área mais clara aqui, ó, que é onde a gente chama de substância branca. Toda essa parte mais clara. Para ampliar isso aqui, nós vamos perceber, aqui não tem qualidade de imagem, mas a mesma coisa, né? A gente vai enxergar o axônio e a bainha de mielina ao redor dele. Tá? Aqui para trás, tem um corte histológico. Que a gente bainha só tem na substância branca, né? No caso do...
Daqui para baixo, substância cinzenta. Daqui para cima, substância branca. Tá vendo? Uhum. Axônio com a bainha de mielina em volta. Axônio com a bainha de mielina em volta. Ah, professora, mas e essa bolinha roxa aqui, olha? Ela tá tão certinha. Deixa eu tentar ver se eu acho uma que tá muito pequenininho, né? Mas vamos imaginar que tem uma bolinha roxa aqui. É também um axônio, só que não tem bainha de mielina em volta. Aí a gente não vai conseguir ver, né, gente? Não dá pra gente diferenciar. Porque quem ajuda a gente nessa identificação aqui é a bainha de mielina. E aqui tem astrócito, aqui tem oligodendrócito, aqui tem microgliócito, não tem problema. Estamos no sistema nervoso central. Mas não tem nervo. Tá? A gente pode grosseiramente fazer a seguinte comparação. Substância cinzenta, onde tem corpo de neurônio, com o gânglio no sistema nervoso periférico. Substância branca comparada com o nervo do sistema nervoso periférico. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Professora, ali quando estava mostrando para a Thaís, eu pensei que essas bolinhas seriam o corpo. É o axônio? Aí, é. Aqui não é corpo, porque aqui é substância branca, a substância cinzenta, que tem que ter o corpo de neurônio. E para eu saber que é corpo de neurônio, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver no evidente e o citoplasma cheio de Aham. enxergado o citoplasma mais ou menos delimitado. Ok. Não terminamos ainda, hein, gente? Ficou faltando falar sinapse e transmissão do impulso. Tá? Mas a gente termina segunda-feira, sem problemas. E aí, na segunda-feira, a gente já vai começar com o sistema reprodutor masculino. Tá bom? Ok. Tá bom, professora, valeu. Professora, nesse você vai mostrar aqueles cortes histológicos também? No final? Nesse tecido nervoso, você vai mostrar aqueles cortes histológicos também pra gente? O microscópio visual tem que acoplar ele aí para poder a gente enxergar, tá? Me lembra que eu não mostrei ainda. Tá, ok. Obrigada, professora. Que vem. Vou fechar aqui então, tá, gente? Parar de gravar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai perguntando aí ainda. Até encerrar.